Somos da Camperge. Da Camperge? É a moça da gravação? Isso. Ai, meu Deus do céu, socorro! É a moça da gravação? É a moça da gravação. Não tem problema não, pode entrar. Criativo da Lúcia Prado. De que forma a arte entrou na minha vida? Eu acho que foi no momento que Deus me fez. Então Deus me fez e falou que você vai ser da arte. E quando eu nasci, o médico cortou o cordão umbilical, aí Deus fez a ligação, me deu um cordão artesanal. E a partir daí, eu fiquei, assim, ligada em tudo que é arte. A escrita entrou na minha vida devagarinho, assim como quem não quer nada. Na infância, através da leitura. Nós morávamos numa casa onde havia muito livro. Meu pai sempre gostou de ler, muitos mapas, e sempre fomos estimulados a ler e a inventar histórias. Acho que a gente aprende a gostar de contar história de tanto ouvir histórias serem contadas. Do bullying, eu fiz em cima de uma experiência de vida que eu tive bem no início da minha vida. O outro, que foi da solidariedade, eu fiz em cima de um momento que eu estava vivendo no meio da pandemia, que eu quis escrever no papel também e aproveitei a ocasião para poder jogar no papel e meio que expressar os sentimentos que eu estava sofrendo naquele momento. E o último que eu fiz da esperança, eu fiz pra tipo, porque a esperança é muito importante pra gente não viver triste, não viver muito amargurado. A gente sempre tem que viver e superar nas coisas, independente de quanto é grave ou não. Tipo, eu só joguei no papel que eu queria expressar. Ganhar bullying é uma boa opção, porque assim não tem confusão. Os que fazem bullying não têm perdão, porque fere a alma e fere o coração. Os que fazem bullying não têm coração, não vai ter jeito, para o inferno vão. Melhor não fazer bullying, ouçam bem o que digo, para não ter confusão é melhor serem todos amigos. Eu acho que a arte veio comigo, a vontade de trabalhar com a arte, numa tentativa, vamos dizer assim, de homenagear a obra divina, né, que é a criação divina. Então eu jamais sonhei em me igualar de jeito nenhum, mas é uma manifestação do meu amor pela beleza. Desde pequena eu tenho uns livros de pensamentos, né, que eu escrevia. Aí eu comecei sempre a desenvolver aquilo porque na arte, ou nessa representação gráfica, escrita ou pintada ou desenhada, eu encontrava consolo, apoio e sinceridade. Meu pai tinha um defeito físico que o impedia de cantar. Assim, eu, por volta dos 14 anos, era levado por ele para cantar as suas composições para os cantores escolherem quais delas queriam gravar. Até que um dia, eu tinha por volta dos 17 anos, o cantor Nelson Gonçalves disse que eu cantava muito bem e a partir daí eu comecei a me profissionalizar. E mais tarde já dividia palco com o próprio Nelson Gonçalves e outros cantores famosos daquela época. Inclusive cantando em diversos programas da televisão, ressaltando aqui o programa Almoço com as Estrelas, da TV Tupi, Canal 6, sediada na Urca. Um dos programas mais famosos da TV brasileira na década de 60.
realmente, durante todo o meu período de exercer a profissão de promotora de justiça, a poesia se calou. Ela não aflorava, né? Eu acho que tudo que eu fazia, eu materializava no meu trabalho dentro do Ministério Público, nas denúncias, né? Nos recursos que eu fazia. Eu acho que tudo era transferido para o meu trabalho. Depois, agora quando eu parei, que realmente eu estou pedindo aposentadoria, é que eu consegui voltar a fazer alguma coisa em relação à poesia, né? Voltou a renascer dentro de mim. É isso, é uma vontade que me dá de colocar em palavras algum tipo de sentimento. Essa coisa do meu sentimento, ele vem e eu coloco em palavras e escrevo. A escrita entrou na minha vida na infância ainda. E deve ter sido assim, num desses dias sem quintal ou calçada, né? Que a minha mãe, cansada das minhas queixas, tenha me sugerido escrever em vez de brigar com a falta do que fazer. E deve ter sido assim que eu comecei a escrever. Porque eu me lembro, eu tenho memórias, eu tenho lembranças de mim escrevendo histórias, escrevendo cartas. Eu era uma missivista. O processo de criação, eu não sei nem dizer direito, porque tudo mexe comigo. Quando eu vejo material, vejo tecido, vejo EVA, vejo qualquer coisa, então aquilo me dá vontade de fazer. Então na hora que eu estou fazendo, acontece o processo. Nesse caso aqui, por exemplo, eu pego tecido, aí eu risco o que eu quero, costuro, depois eu encho e depois eu monto a bonequinha e o processo vai acontecendo. Então, se você tem que pensar no que eu vou escrever para poder fazer uma boa métrica lá e jogar bem as palavras para elas ficarem bem na norma padrão e conseguir jogar direitinho o que eu estou pensando e recitar isso. Normalmente ele vem, às vezes do nada, você acorda, principalmente a escrita, eu acordo com a ideia. Então, a duras penas eu aprendi que se eu não levantar, ficar com preguiça e não levantar e não escrever, no dia seguinte aquilo já se foi. Então na escrita eu preciso fazer isso. E no desenho eu comecei a observar também que se eu puser uma folha, eu dali já dou continuidade àquilo que me inspirou. E as cores, normalmente eu procuro não limitar, porque vem, essa cor é linda, eu coloco. Quem escreve tem sempre um caderninho do lado, anotando coisas. Escrever dá muito trabalho. O importante é você estar sempre escrevendo. Você não pode parar de escrever. A escrita é um exercício. É como fazer ginástica. Você tem que escrever. E isso é importante para quem escreve, está sempre tendo a sua criatividade desafiada para o exercício da escrita. Vejo a arte como fundamental para fugir do estresse. Quando eu canto, eu entro em outro mundo, num mundo de fantasia. E nesse mundo não tem lugar para estresse. A meu ver, todos nós devemos ter uma atividade ligada à arte, paralelamente ao trabalho. A arte nos traz bem-estar e, sem dúvida, tem influência positiva no que se refere à nossa saúde, inclusive a nossa saúde mental. A escrita, ela às vezes te dá insights a respeito da sua própria vida. Você está criando aquele personagem, mas aquele personagem de alguma maneira está roubando alguma coisa de você, ou de alguém que você muito ama, ou alguém que te fez triste ou infeliz, e isso acaba sendo exorcizado através da escrita. Então,
No meu caso pessoal, eu acho que a escrita me dá esse presente de poder conviver de uma maneira tranquila, pacífica, com os meus anjos e os meus demônios. A arte para mim é o que mais me aproxima do divino, da segurança de Deus, entendeu? Quando eu estou muito instável, é onde eu me escondo para refletir, para acalmar. Como é que esse processo de finalização é quando eu vejo tudo pronto, certinho. Embora eu sempre queira acrescentar mais alguma coisa. E desse acrescentar mais alguma coisa eu vou terminar nunca. Então eu tenho que me dar por satisfeita e dizer, tá pronto, pronto. Acabou. Eu faço uma revisão, né? Porque a gente, embora que eu escreva ele não se prenda muito à métrica, né? Mas eu sempre tento adequar um pouquinho a métrica e a rima. Então, no momento em que eu estou elaborando, né, que eu elaborei, eu sempre faço uma pequena revisão para tentar adequar um pouco a rima e um pouco a métrica. Eu estava relendo Adélia Prado e encontrei uma poesia dela que eu adoro, chama-se Paisagem Mental. Então eu fiquei meditando sobre aquela poesia e, de repente, isso aqui surgiu na minha cabeça. Só esse apito ressoando entre as árvores, o rio distante, porém ao alcance da vista, só isso me basta. Tenho dentro de mim uma paisagem mental como essa, que me traz de volta idos dias em Palmeira da Serra, quando éramos 6. Então, isso foi uma resposta minha, porque eu tinha acabado de perder o meu irmão durante a pandemia e Palmeira da Serra era um lugar onde nós passávamos férias com os nossos pais e nós éramos 6. Então, a paisagem mental da Adélia suscitou essa outra paisagem mental e esse pedacinho que eu escrevi assim que eu acabei de ler a poesia, ele foi desenvolvido para homenagear aquele irmão que foi o meu irmão caçula e que foi tão importante nas nossas vidas. Tem um texto nesse livro onde um momento muito difícil na minha vida, eu fui caindo, eu sentia como se eu estivesse caindo num buraco negro. Os buracos negros sempre me assustaram. E aí quando eu achei já que não tinha nada que pudesse me tirar dali, eu olhei para cima e vi um ponto de luz. E nesse ponto de luz eu senti a mão, né? A mão de um anjo, alguma coisa assim, dizendo, creia que você vai sair daí. Aí eu saí daquele buracão. Consegui.